Então tá bom, estou gravando então, essa é a terceira aula, né, da disciplina de LFA. Hoje é dia 28/6, uma segunda-feira. Então boa tarde, Pedro, boa tarde, Karen. É, Vamos lá então. Eu vou revisar então os conceitos da segunda aula, tá, de linguagens formais e autômatos, que é o slide 1, tá? Esse slide 1 aqui, ó, introdução, que eu encaminhei já lá no grupo de WhatsApp, tá? E depois nós vamos partir para a aula 2, tá? Que é a nossa terceira aula. A sequência tá assim, tá? A primeira aula que nós tivemos foi a aula 0, a segunda foi a aula 1, tá? A primeira aula foi síncrona, né? Foi online, foi usando o Google Meet. A aula 1, né? Ela foi assíncrona, né? Eu enviei o material. E a aula 2 é síncrona, tá? Mas o que que eu faço em todas as aulas síncronas? Eu reviso o conteúdo da aula anterior, tá? Para facilitar o entendimento. Então, essa disciplina de linguagens formais e autômatos, ela tem um tripé aqui, tá? Que nós temos que ter em mente, tá? Dois pontos aqui que são importantes, tá? A complexidade e a computabilidade. A Karen deve se lembrar. A computabilidade diz respeito assim, se um determinado problema ele tem ou não solução, ou ainda se nós conseguimos decidir ou não, se é um problema decidível ou indecidível, tá? E a complexidade diz respeito assim ao desempenho do algoritmo que foi criado para solucionar um determinado problema, certo? E os autômatos, como nós já vimos na aula anterior, os autômatos eles são nada mais nada menos do que estruturas abstratas, tá? Que representam aí um computador físico. Essa é a ideia de um autômato, tá? Então a disciplina ela tem como foco o quê? Quais problemas têm solução, vamos colocar assim do ponto de vista computacional, o tempo de solução e a estrutura abstrata, né, a máquina abstrata que implementa essas soluções. Tá? Essa é a ideia. Então, isso começou lá atrás, lá na década de 30, tá, com matemáticos e cientistas da computação, antes mesmo da existência dos computadores físicos. Tá? Eu pedi na primeira aula, eu até indiquei um filme que chama Jogo da Imitação, que é um filme lá que conta um pouco lá da história do Alan Turing, né, a participação dele lá na Segunda Guerra Mundial, na construção de um computador, né, de um computador mecânico, para vencer uma máquina alemã, né, um computador alemão que é chamado de Enigma, né, que os alemães utilizavam para criptografar mensagens. Tá? E aí, durante a aula de hoje, isso vai ficar mais claro o porquê que eu falei para assistir aquele filme, né, pedi para assistir aquele filme, para a gente fazer uma comparação aqui com os autômatos que nós estamos estudando. Tá? Então, a teoria da complexidade, ou ainda a complexidade de algoritmos, né, que é uma disciplina que vocês também têm no curso de Ciência da Computação, ela envolve a solução aí de problemas dos simples aos complexos. Né? Por exemplo, implementar a ordenação de um vetor, por exemplo, pode ser um problema considerado simples. Tá? Isso vai depender da complexidade que se tem de implementar esse algoritmo. Tá? E o tempo que ele leva para resolver. Mas ainda nós temos outros problemas assim que nós consideramos complexos, tá? Como por exemplo, escalonar aulas, né, em uma universidade, né, aulas e professores, tá? Então vamos supor, eu tenho 1000 aulas e eu preciso escalonar essas aulas com 10 professores. Como que seria isso? Tá? É um problema complexo, né? Um problema que, dependendo aí da quantidade de aulas e professores, pode levar aí muitos anos, tá? Ou ainda um problema que envolve fatoração, né? Fatorar, por exemplo, um número com 500 dígitos. Com certeza vai levar um tempo muito longo, tá? Mas mesmo assim nós podemos dizer que eles são o quê? Que eles são solúveis, tá? São problemas que eu tenho que tem uma solução, certo? Mas fica a pergunta, né? O que torna então alguns problemas computacionalmente difíceis e outros fáceis, tá? Nós não temos uma resposta clara, imediata, tá? Mas nós temos aí uma forma de classificar esses problemas, tá? E a classificação desses problemas também é encontrada lá na disciplina de complexidade de algoritmos, quando vocês vão utilizar lá, por exemplo, a notação OU, né? Que é a notação em que você define a complexidade de um algoritmo. Se o algoritmo, o tempo dele de execução é na ordem de n, na ordem de n ao quadrado, n ao cubo, log de n e assim por diante. Tá? Aqui na disciplina de linguagens formais autômatos, nós não vamos entrar na complexidade do algoritmo.
O objetivo aqui é definir, ou melhor, o objetivo aqui é até provar do ponto de vista matemático se um problema computacional ele tem ou não solução. Essa é a ideia, tá? E nós vamos fazer isso por meio do quê? Dos autômatos, tá? Então, por exemplo, um problema aí que é de difícil solução e que possivelmente quem viu o filme lá, né, o jogo da imitação, viu que é um problema de difícil, né, que é um algoritmo complicado de implementar, é o de criptografia, tá? Por exemplo, lá no filme, a ideia lá da equipe, né, do Alan Turing é construir uma máquina para quebrar ou ainda para identificar, né, como a Enigma, né, que é aquela máquina alemã, ela faz a criptografia das mensagens, né, para poder o quê? Decriptografar a mensagem e assim ajudar lá os aliados, né, a Grã-Bretanha, a França, né, a ganharem a guerra. Então, eu separei aqui, ó, tem um site, tá? Tem até um vídeo no YouTube que eu vou enviar aqui para vocês, que vale a pena vocês verem, tá? Que fala um pouco sobre como funcionava a Enigma, tá? Que é essa máquina alemã aí que os alemães utilizaram para criptografar mensagem, tá? Então a Enigma é uma máquina como essa aqui, ó. Rotors, and inside those rotors, Deixa eu tirar aqui o áudio, né? Porque o áudio está em inglês, não é necessário. Mas é uma máquina eletromecânica, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que foi utilizada lá, né, na guerra. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma máquina, tá? Alô? Alguém falou alguma coisa aí? Opa, perdão. Não compartilhei a tela. Então vamos lá. Estão conseguindo ver a tela agora? Sim. Beleza, então tá ótimo. O senhor tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo. Antes eu não tava ouvindo não, Karen. Ok. Legal, então. Então deixa eu voltar aqui, tá? Então, retomando aqui, né, no slide, tá? Um dos problemas que tem solução ou que não tem solução são problemas de criptografia, tá? A exemplo do que a gente viu lá no filme, lá no jogo da imitação. Então, aqui no YouTube, eu passei o link aí para vocês, nós conseguimos ver aqui o exemplo de uma máquina, tá? De um exemplo da Enigma, tá? Vou colocar aqui um videozinho. Tá vendo? Ó, essa aí é a Enigma, tá? É uma máquina mecânica, né? Ela, tá vendo? Ela tem 3 rotores aqui que são utilizados para ajudar a embaralhar, né? As letras, né? E aí nesse vídeo ele é explicado como funciona essa máquina, né? Como funciona a Enigma e como funciona o embaralhamento aí das palavras, tá? Usando esses rotores aí, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nesse vídeo, tá, para compreender melhor. E ainda, eu separei aqui na internet 2 sites que são simuladores, tá, da Enigma, tá? Então você tem esse endereço aqui, que eu vou compartilhar. Vou colocar aqui no Google. Esse aqui é o endereço de um simulador. E eu tenho também, eu tinha separado um outro simulador, tá? Mas esse aqui ele é legal de ver, tá? Então, se eu digito aqui uma letra aqui, por exemplo, A, ó, o A virou E, né? Isso usando a Enigma M3, tá? Que é, teoricamente, a mesma versão da máquina lá utilizada lá no filme, tá? Então, eu vou digitar aqui aula. Ó, o U virou D, o L virou T, e o A, olha só que interessante, né? Aula, tá? O aula tem 2 As, tá? O primeiro A virou E. Já o último A aqui, tá? A 4ª letra, virou um B. Então, por conta disso, os alemães achavam que a Enigma era uma máquina, assim, praticamente impossível de descobrir a forma, né? O algoritmo de criptografia, tá? E aí vocês vão ver lá que o Alan Turing conseguiu, né? O Alan Turing e a equipe dele conseguiu criar uma máquina para decriptografar
essas mensagens da Enigma, tá? Então foi um trabalho assim fantástico na época, tá? Então recomendo depois que vocês continuem vendo o vídeo, que ele explica direitinho aqui, tá? Como isso aconteceu, tá? O Alan Turing é esse cara aqui na foto aqui, tá? É um vídeo que tem na sequência lá do canal, do Numberphile. Então, voltando aqui, tá? No exemplo, então, problemas de criptografia, eles podem ser solucionados ou não, tá? E isso vai depender do quê? Se você encontra um algoritmo para solucionar aquilo ou não. E ainda o tempo, né, para isso, tá? Até lá no filme, nesse filme lá no Jogo da Imitação, tem uma questão importante que é que no início, antes do Alan Turing fazer parte da equipe, os matemáticos eles estavam tentando decriptografar, tá? Estavam tentando decriptografar as mensagens da Enigma na mão, sabe? Via papel e lápis e tal. E realmente, assim, por mais que eles estavam entendendo o algoritmo de criptografia da Enigma, eles não tinham tempo suficiente para poder decriptografar. Por isso é que surgiu a necessidade de criar uma máquina mesmo, né? Um computador para poder decriptografar. Beleza? Legal. Então, alguns problemas podem ou não ser resolvidos por computadores. Como eu falei na aula anterior, um enunciado matemático, para a gente avaliar ele se ele é um verdadeiro ou falso, normalmente costumam ser problemas difíceis de resolver, né? Por exemplo, as equações diofantinas que eu falei na primeira aula, né? São caracterizados como problemas assim insolúveis, tá? Ou indecidíveis, tá? Tá lá entre a lista lá entre os 20 problemas indecidíveis de Hilbert, tá? É uma lista que eu também falei na aula passada. Beleza. Então vamos para os conceitos aqui que nos interessam nessa aula, que é o que? A relação dos autômatos, tá? E autômatos são apenas máquinas abstratas, tá? Essa é a ideia de um autômato. E as linguagens. Qual é a relação disso aí, tá? Afinal, o nome da disciplina é Linguagens Formais e Autômatos. Então agora, nessa aula, nós vamos entender, né, a relação entre as linguagens e os autômatos, tá? Então são conceitos centrais aí da disciplina. O que é um alfabeto, tá? O alfabeto ele é um conjunto finito, certo? Ou seja, eu tenho um número finito de símbolos, não vazio, tá? Porque se eu tiver um conjunto vazio, ele não é um alfabeto. Então ele é um conjunto finito de símbolos, tá? E esses símbolos são membros de um alfabeto. Essa é a ideia, tá? Aqui, um alfabeto ele é representado por essa letra grega que é a sigma, tá? Ou gama, tá? Mas é mais comum você encontrar a letra sigma, principalmente no livro, tá? Utilizado aqui nessa disciplina. Então aqui a título de exemplo, nós temos aqui 3 alfabetos, tá? Representados pela letra sigma. O primeiro alfabeto aqui, que nós já falamos dele na primeira aula, é um alfabeto binário, ou seja, ele é só composto por 2 símbolos, por 0 e 1, tá? E é esse alfabeto aqui que nós mais vamos trabalhar durante essa disciplina por conta da sua simplicidade, tá? Mas os alfabetos eles podem ser mais complexos, né? Eles podem ainda ser formados por símbolos aí de todas as letras aí do abecedário, tá? Ou ainda por um conjunto de caracteres ASCII2, né? Caracteres ASCII2 que nós utilizamos assim no teclado do computador e que são reconhecidos ou que fazem parte da maioria das linguagens de programação, tá? Então isso é importante que eu acabei de falar, tá? Então o alfabeto ele é um conjunto finito de símbolos, tá? E são representados dessa forma. Toda vez que você pensar em alfabeto ou em linguagem, você já tem que ter em mente essa palavra aqui, ó, conjunto. Perfeito? Então vamos continuar. Então, é lógico, né? Um conjunto de símbolos ele forma uma cadeia de strings, tá? E aí cadeias essas, por exemplo, numa linguagem binária formada de 0 a 1, essa aqui é uma cadeia, tá? Ou uma sequência, tá? A palavra if também é uma cadeia ou uma sequência. O then também é uma cadeia, o while também é cadeia, tá? O Pedro aí que já está fazendo fez aí a disciplina de compiladores, né, que estava fazendo, já consegue aí ver alguma analogia, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma sequência de símbolos, tá? Que pode fazer parte o quê? Que faz parte de um alfabeto e por sua vez, né, faz parte de uma linguagem, tá? Então, se W é uma cadeia, ou seja, uma sequência de caracteres sobre sigma, né, que é um alfabeto, o comprimento de uma cadeia é denotado dessa forma aqui, ó. Esse é o comprimento de W, ou seja, o comprimento dessa cadeia, tá?
Estritamente falando, é o número de posições que conta quando você calcula o tamanho de uma cadeia. Tá? E uma cadeia de comprimento zero é o epsilon. Tá? Outro símbolo grego aí. Então nós vimos aí que uma cadeia, tá? Ela tem um determinado comprimento. Tá? Podemos dizer que uma cadeia ela pode ter um comprimento I, tá? E essa cadeia pertence o quê? A um alfabeto sigma, tá? Ou ainda uma linguagem, tá? Como a gente vai ver mais à frente, tá? E o reverso de uma cadeia, ele é denotado por W elevado a R, tá? Isso quer dizer o reverso de uma cadeia. Então, se eu tenho uma cadeia que é W1, W2 até Wn, o reverso dessa cadeia é Wn, Wn-1, W1 e assim por diante. É o contrário, tá? É igual você imaginar aqui, ó. Então eu tenho aqui uma subcadeia abracadabra, tá? Uma subcadeia de abracadabra é CAD, certo? CAD, então, é o quê? É uma subcadeia de abracadabra, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma subsequência, tá? E o que seria, por exemplo, o reverso, tá? Aqui, ó, o reverso dessa sequência aqui. Seria o quê? Ao invés de ser CAD, seria DAC, tá? Essa que é a ideia de cadeia reversa, tá? Simples assim. Aqui também foi falado dos comprimentos, né, das cadeias, tá? Então, se eu tenho uma cadeia X e uma cadeia Y, uma cadeia X de comprimento M e uma cadeia Y de comprimento N, tá? A concatenação de X e Y vai o quê? Vai resultar num tamanho de cadeia XY, que é igual ao quê? AM mais N, tá? Imagina que X, tá? Vamos trocar aqui o X, por exemplo, por 0, tá? E 0 é 1, tá? M aqui é 1, tá? Y, tá? Eu posso representar por 2, e N aqui, por exemplo, pode ser 1 também, tá? Então eu tenho 0 com comprimento 1 e Y com comprimento 1. Ou seja, o que eu teria aqui como cadeia? Tá? Vamos escrever aqui. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. Tá? Então, se eu tenho lá 0, tá? Com comprimento 1, 0 com comprimento 1, e Y, que é 1, também com comprimento 1, tá? Eu teria, por exemplo, esse tipo de cadeia aqui, ó, 0 e 1, tá? Ou ainda poderia ter 1 e 0, tá? Então, essas cadeias aqui, elas fazem parte do quê? De uma linguagem, tá? De uma linguagem. Eu não tenho aqui o símbolo de sigma aqui facinho, tá? Então, eu vou representar aqui por esse E aqui, tá? E igual a 0 e 1, tá? Então eu tenho esses dois símbolos aqui na linguagem, tá? E se a minha cadeia ela é de tamanho 1, por exemplo, tá? Para esse símbolo 0 e tamanho 1 para esse símbolo 1, então eu posso ter essas sequências aqui, tá? Essas cadeias. É isso que está sendo falado aqui, ok? Basicamente é isso. Qual que é o tamanho então dessa cadeia? M mais N. M mais N é o quê? 2, né? Porque 1 mais 1 é 2, tá? Então essa cadeia aqui tem comprimento 2, essa cadeia aqui também tem comprimento 2. Como que eu represento isso? Represento dessa forma aqui, ó. 2. Tá? Essa é a ideia. Perfeito? Pessoal, essa disciplina é uma disciplina que realmente tem que estudar bastante, tá? Tem que ler bastante. Ela não é uma disciplina assim muito simples, tá? Mas ela também não é complicada. Só que ela exige que você tenha sempre assim, que você diariamente vá estudando e vá tentando automatizar aqui alguns conhecimentos, tá? Conhecimento importante que você tem que ter logo de início é esse, tá? O que significa isso aqui, ó? O que significa um alfabeto e os seus símbolos, tá? Então isso é importante você já ter isso muito bem claro. Aqui é o conceito de potências de um alfabeto, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um alfabeto que eu tenho 0 e 1, tá? Igual eu mostrei aqui no slide anterior, tá?
um alfabeto em que eu tenho 0 e 1. Tá? Então é um alfabeto apenas com 2 símbolos. Essas potências do alfabeto, elas indicam o seguinte, que é o conjunto de todas as cadeias de comprimento K. Tá? E o símbolo de cada um deles está em sigma, ou seja, está naquele alfabeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a potência de 1, significa que esses símbolos aqui, o comprimento deles vão ser 1. Tá? Aqui é comprimento 1, aqui é comprimento 1. Se eu tenho que esse alfabeto está elevado à potência de 2, então os símbolos são de tamanho 2. Tá? Então eu posso ter 00, 01, 10, 11. Tá? Se for de tamanho 3, 000, 001, 010 e assim por diante. Observa, tá? É uma combinação que você tem aqui, tá? De valores, tá? Mas sempre de tamanho 3, que é o tamanho da potência aqui do alfabeto, certo? E aqui uma definição matemática, né? Por exemplo, o conjunto de todas as cadeias sobre um alfabeto é nada mais do que o alfabeto elevado a 0 com a união do alfabeto elevado a 1, com a união de alfabeto elevado a 2, união de alfabeto elevado a 3, até a união de alfabeto elevado a n, seja n lá um número infinito, tá bom? E aqui você tem também esse símbolo de mais aqui no alfabeto, tá? E aqui tem uma diferença entre esse alfabeto elevado ao asterisco e o alfabeto elevado a esse símbolo de mais aqui, tá? A diferença entre os dois, se você observar, é a seguinte. O alfabeto em que eu tenho esse mais aqui como potência, ele não leva em consideração o alfabeto elevado a 0, ou seja, ele não leva em consideração essa cadeia aqui, ó, que é formada por epsilon, ou seja, que é a cadeia vazia, tá? Então, em um alfabeto em que é elevado à potência, você não tem o quê? O alfabeto com um conjunto vazio. É simplesmente essa a ideia, tá? Aqui uma outra forma de representar aqui o alfabeto elevado a asterisco, tá? Ele é nada mais, nada menos do que a união entre o conjunto vazio e a união de todos os alfabetos, aí que a gente coloca aí de positivos, né? Ou seja, que não tem elementos vazios, tá? É uma definição matemática, ela é importante para você entender essa notação aqui. Eu imagino, Pedro está por aí? Deixa eu voltar aqui. Pedro, Karen está por aí? São conceitos assim que a gente vai entendendo eles aos poucos, tá? E aí o Pedro colocou aqui, ou seja, não pode ser levado a números negativos. Isso mesmo, Pedro, a gente não pode, nós não temos aqui cadeias, tá? Vamos voltar aqui no slide. Nós não temos aqui, né, no caso, alfabetos, tá? Elevado ao valor negativo, isso não, tá? Ou ele é elevado a 0, que é o epsilon aqui, né, com o conjunto vazio, ou ele é elevado a algum valor inteiro positivo, tá? Essa é a ideia, tá bom? Excelente pergunta aí que você fez. Então vamos continuar. Linguagens, tá? E esse é um conceito importante também. Então, um conjunto de cadeias escolhidos de um alfabeto, tá? Forma uma linguagem. Por exemplo, se sigma é um alfabeto, então eu tenho que a linguagem, ou seja, as sequências de caracteres, né, ou as cadeias, né, as cadeias de caracteres, elas pertencem ao quê? A um determinado alfabeto, certo? Ela está contido em um alfabeto. E L é uma linguagem sobre esse alfabeto, tá? Então essa é a definição matemática de linguagem, tá? E aqui é interessante que a definição fala o seguinte: L é uma linguagem sobre o alfabeto, ou seja, é sobre qualquer alfabeto que contenha aquele conjunto de símbolos, tá? Uma outra conclusão também que nós podemos tirar é que o sigma asterisco é uma linguagem para qualquer alfabeto, tá? Uma linguagem vazia é uma linguagem sobre também qualquer alfabeto, tá? Nós vamos entender isso mais para frente, tá? E o epsilon é uma linguagem também sobre qualquer alfabeto, tá? Nós vamos entender o porquê, tá? Vocês vão perceber que assim, entre um caractere e outro, né, em uma cadeia, você tem lá um vazio, tá? Ou um epsilon, tá? Por isso que a definição fala isso, tá? Que eu tenho, seja uma linguagem vazia ou uma linguagem epsilon, ela é uma linguagem sobre qualquer outro alfabeto, tá? Mas isso vai ficar mais claro com exemplos mais à frente. Então o termo linguagem ele pode parecer estranho, mas a linguagem
sim, elas podem ser vistas como um conjunto de cadeias, tá? Essa é a melhor definição de linguagem, é um conjunto de cadeias, tá? Então, por exemplo, numa linguagem C, por exemplo, então o if, tá? É o quê? O if é uma cadeia, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vamos escrever aqui. Tá? Ó, o if, né? Vou colocar em maiúsculo, if, o then, o else, tá? Por exemplo, seriam cadeias, né, ou sequências de caracteres, né, formado por símbolos de um alfabeto que fazem parte de uma linguagem, aqui, por exemplo, da linguagem, sei lá, linguagem Basic, tá? C não, tá? No C a gente só tem o if aqui, as chaves, né? Tá? Então, essa é a ideia, tá? Ou ainda, né? Pode ser ainda um conjunto de cadeias que faz parte de uma linguagem aqui do português, né? Ou do inglês, ou de qualquer outra linguagem que a gente chama de linguagem natural, tá bom? Nesse momento nós não vamos falar ainda da diferença entre uma linguagem natural e uma linguagem formal, tá? Mas entenda assim, que uma linguagem ela é formada por cadeias, essa é a ideia, tá? E essas cadeias são formadas por símbolos de um determinado alfabeto, perfeito? Pessoal, quando vocês tiverem dúvida, se puder mandar um áudio é melhor, tá? Porque às vezes aqui pelo texto, se vocês forem mandando dúvidas, talvez eu não consiga ler. Você me manda um áudio que eu leio lá o texto, tudo bem? Então, continuando aqui, ó. Exemplos mais abstratos, né? Linguagens de todas as cadeias que consistem de n zeros seguido por n uns, tá? É uma linguagem também, tá? Ou ainda, um conjunto de cadeias com um número igual de zeros e uns, tá? Vamos colocar um exemplo mais concreto aqui, tá? Do que está sendo falado aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, quero uma linguagem em que todas as cadeias consistem de zeros seguidos por uns, tá? Então ele está falando isso aqui, ó. 0, 1, 0, 1, 1, tá? Ou ainda 0, 0, 0, 1, tá? Esses são exemplos aqui de cadeias, tá? Em que os zeros são seguidos por uns, certo? Essa é a ideia. Ou ainda, ó, um conjunto de cadeias com um número igual de zeros e uns, tá? Ou seja, se eu tenho aqui um zero, eu tenho que ter um 1 também, tá? Se eu tenho dois zeros, eu tenho dois uns, tá? Se eu tenho 3 zeros, eu tenho 3 uns, tá? É isso que está falando aqui nessa definição. Conjunto de cadeias com número igual de zeros e uns. Perfeito? Vamos continuar aqui. Pessoal, isso tudo aqui é material da aula anterior, que eu só estou fazendo uma breve revisão aqui, tá bom? Então, depois vocês pegam o slide e estudam um pouco mais, com mais calma, tá? Então, as linguagens, elas podem ser infinitas, né? Pode ser infinitas, assim, de infinitas palavras, né? Mas os alfabetos são finitos, ou seja, os símbolos que formam o alfabeto, eles são finitos, tá? E aí os problemas aqui que nós tratamos na teoria dos autômatos, né? São problemas de decisão, ou seja, boa parte dos problemas que nós vamos tratar aqui são problemas desse tipo aqui, ó. Eu quero saber, por exemplo, se essa sequência aqui de caracteres 0, 1, 1, 0, se ela faz parte de uma determinada linguagem, tá? Isso é que eu quero saber, tá? E como que nós vamos saber isso? Por meio de uma máquina abstrata que implementa um reconhecimento de cadeias, né, de caracteres que por si definem uma linguagem, tá? Essa é a ideia, tá? Então, assim, na teoria dos autômatos, um problema é a decisão sobre se uma determinada cadeia ou palavra é parte de uma linguagem particular. Se sigma é um alfabeto e L é uma linguagem sobre esse alfabeto, né, sobre sigma, então o problema, do ponto de vista formal, é o seguinte: dada uma string W em um determinado alfabeto, decidir se W pertence ou não a L, a uma determinada linguagem, certo? Uma outra forma da gente perguntar seria o seguinte, né, um problema que os compiladores têm que resolver, né? Por exemplo, quero saber se a palavra while, por exemplo, pertence ou não a uma linguagem, tá? Sei lá. While pertence, por exemplo, à linguagem de programação Basic ou à linguagem de programação C, tá? Então esse é um problema que tem que ser resolvido, tá?
Então, esse é o tipo de problema que nós tratamos aqui na disciplina, tá? Então, while, essa sequência aqui, faz parte de alguma linguagem? Tá? Vamos colocar aqui. Faz parte da linguagem Basic. Tá? Então, essa é a pergunta que nós estamos fazendo. While faz parte dessa linguagem Basic? Tá? Ou ainda, essa sequência aqui, 010, faz parte de uma linguagem? Tá? Então, esses são os tipos de problemas que nós iremos tratar aqui. Outro exemplo aqui que nós podemos ver é que as linguagens elas podem descrever situações reais, como problemas assim de trajeto, tá? Quero saber, por exemplo, se essa sequência aqui, ó, tá? Essa sequência aqui de caracteres, tá? Que nós podemos chamar aqui de cadeia, se essa cadeia aqui faz parte de uma determinada linguagem, tá? Aqui o exemplo é da rota, né? Entre dois lugares, tá? Normalmente um problema aí que o GPS tenta resolver, tá? Então, assim, uma linguagem que descreve os caminhos entre a minha casa e o trabalho, tá? Então, imagina que o GPS ele consiga definir lá uma rota e ele simboliza esse trajeto por meio dessas letras aqui, tá? Sei lá, por exemplo, D significa direita, tá? Então, direita, direita, esquerda, esquerda, frente, frente, direita, esquerda, direita, tá? Então, essa sequência aqui faz parte de uma linguagem lá, por exemplo, do GPS, tá? Possivelmente, tá? Por isso desse exemplo aqui, tá? Então, será que o GPS reconhece essa linguagem, tá? Essa é a pergunta que nós fazemos, tá? E o GPS aqui, ele pode ser ainda representado por meio de um autômato, tá? Essa é a ideia, tá? Então, o GPS reconhece essa linguagem. Há vários caminhos, ou seja, há várias cadeias, tá? Poderia ainda ter assim, esquerda, esquerda, frente, direita, 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 esquerda, frente, tá? Eu poderia ter uma outra sequência aí de caracteres, tá? E ainda ter outros tipos de problema, né? Determinar se o caminho, tá? Ou essa sequência aqui representa o caminho mais curto, tá? Então é um outro tipo de problema, tá? Em termos de teoria da computação, só a mesma coisa, tá? A dificuldade em essência é a mesma. Ok? Então, outro exemplo aqui, né? Por exemplo, dado uma string ASCII2, decidir se é ou não um elemento da linguagem, tá? Né? Que linguagem? Essa linguagem C aqui, tá? Um conjunto de programas válidos em C. Tá? Então, eu quero saber assim, se, por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Essa sequência aqui, ó, de caracteres, tá? O for aqui, se ele faz parte, né, dessa linguagem C aqui, tá? LC aqui, faz parte, beleza. Então, for está contido nessa linguagem C, tá? Aí eu posso fazer uma outra pergunta. O dem faz parte da linguagem C, tá? Possivelmente lá o reconhecedor, o autômato que implementa a linguagem C, vai rejeitar essa cadeia aqui. Ele vai aceitar essa cadeia aqui for, mas vai rejeitar essa cadeia dem aqui, certo? Então ele vai rejeitar. Tá? Então por trás, um compilador precisa fazer essa tarefa complexa, tá? No caso aí da compilação de uma linguagem de programação. Ele tem que produzir lá uma árvore de análise sintática, né? Essas entradas estão numa tabela de símbolos, tá? Ele precisa ter todos esses símbolos do alfabeto gravados lá em uma tabela, e depois ele precisa transformar ainda o programa em si, né, o código-fonte, em um código-objeto, tá? Então essas são algumas das tarefas aí dos compiladores. Ou seja, vai além dele dizer, tá? Do compilador, por exemplo, o compilador C, dizer se esse conjunto aqui, ou melhor, esse subconjunto, essa cadeia de caracteres, faz parte ou não da linguagem, tá? Então o compilador ele implementa muito mais do que isso. Tranquilo? Então problemas são úteis à teoria da complexidade, né? As técnicas podem provar que alguns problemas não podem ser resolvidos facilmente, tá? Essa é a ideia, né? O termo preferido depende do ponto de vista, tá? O termo preferido, que tipo de termo? Que nós estamos falando assim, se os problemas são interessados ou dizem respeito
as palavras em si, então é um problema de linguagem, ou se estamos interessados em resolver problemas que dizem o que aqueles símbolos representam, né? Problemas de semântica, tá bom? E o compilador ele tem que resolver esses dois tipos de problema, né? Se aquele, por exemplo, ó, se esse conjunto aqui de caracteres faz parte da linguagem e qual é o significado dele, tá? Ou seja, o compilador ele faz também uma análise semântica, tá? Deixa eu voltar aqui. Não dei muito. Certo? Então, para a teoria computacional, estamos interessados em saber os limites da complexidade. Encontrar uma solução para uma versão ou para uma versão de uma linguagem sim ou não é tão difícil quanto uma versão resolva isso ou resolva aquilo, tá? Então o problema é o mesmo, tá? Nós vamos ver aqui alguns exemplos usando os autômatos, tá? E sempre que nós formos resolvermos um problema assim dentro da teoria da computação, é sempre útil a gente pensar em linguagens, tá? Essa é a ideia, sempre pensar em linguagens, tá? Por que pensar em linguagens? Porque eu conhecendo, eu sabendo ou definindo uma determinada linguagem, né? E nós vamos ver assim como essa linguagem pode ser definida, nós temos como saber se um conjunto de caracteres, uma cadeia, uma sequência faz parte ou não dessa linguagem, tá? Então, por isso que é sempre útil pensar em linguagens. Ok? Aqui mais alguns exemplos, tá? E aqui é interessante que você já comece se acostumando aqui com essa notação, tá? Que eu estou colocando aqui. Porque essa notação aqui é chamada de formador de conjuntos, tá? Ou seja, é uma forma da gente definir formalmente o que é uma linguagem, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? W, tá? W, o que é W mesmo? Vocês lembram o que é W? W é o quê? É uma cadeia, tá? Vou escrever aqui, ó, para você não esquecer. W representa uma cadeia, tá? Ou sequência. A W representa uma cadeia ou sequência. Então W, né, uma cadeia, tal que W consiste em um número igual de zeros e uns, tá? Então esse primeiro exemplo aqui, ó, tá, que a gente está dando aqui do formador de conjuntos, já define o quê? Define uma linguagem, tá? Ou seja, qual é a linguagem que nós estamos definindo aqui, nesse exemplo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar essa definição aqui, tá? Essa primeira aqui. Vou mostrar aqui alguns exemplos aqui de linguagens que está sendo definido por esse formador de conjunto aqui. Ele está falando que W consiste em um número igual de zeros e uns. Então, 0, 1 é uma cadeia válida para essa definição aqui, porque eu tenho um número igual de zeros e 1. 0, 0, 1, 1 também é. 1, 1, 0, 0 também é. Tá? Então, esses aqui são todos exemplos de cadeias, tá? 1, 1, 1, 0, 0, 0, de cadeias que pertencem ao quê? A essa linguagem aqui, que está sendo definida, tá? Então, vou agora pegar um exemplo de uma linguagem que não, tá? Vou colocar aqui pertinho, tá? Para você ver, tá? Vou agora pegar um exemplo de uma linguagem, de uma linguagem não, de uma cadeia que não faz parte dessa linguagem aqui, tá? Vou colocar até com uma outra cor aqui, não sei se ele permite. Vou pegar aqui. Vou pegar uma outra cor aqui para ficar melhor, né, a visualização. Vou pegar um vermelho aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 0, deixa eu fechar aqui, 0, 1, 1. Faz parte dessa linguagem aqui? Não faz. Por que que não faz? Porque a quantidade de zeros e 1 tem que ser a mesma, então não faz. 0, 0, 1 faz parte? Também não faz, porque eu tenho mais zeros do que 1 aqui. Tá? É isso que ele está definindo aqui nesse primeiro exemplo. Perfeito? Eu vou apagar aqui para você não se confundir. Então isso aqui não faz parte dessa linguagem aqui, tá? Que foi definida por esse formador de conjuntos.
Vamos pegar aqui agora um outro exemplo, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. W, que é um conjunto, tal que W é um número inteiro binário primo. Primeira coisa, então, o que é um número primo? Vamos lá, Pedro, vamos lá, Karen. O que é um número primo? É um número que pode ser dividido por ele mesmo. Exatamente, ele pode ser dividido por um ou por ele mesmo, certo? Vamos pegar aqui, então, um exemplo de um número primo, tá? O número 3 é primo? Sim. O número 3 é primo, beleza. Então vamos testar isso aqui, ó, que ele está falando, tá? Um número inteiro binário primo, tá? Vamos criar aqui uma cadeia aqui, colocar aqui do lado. Deixa eu mudar aqui voltar para o azul aqui. Tá? Então o número 3. O número 3 em binário, ele vai ser o quê? 0, 1 e 1. É isso? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 mais 1, 3. Certo? Perfeito? Então, essa cadeia de símbolo aqui, ó, 0, 1, pertence a essa linguagem aqui. Beleza? Agora eu vou fazer essa pergunta, uma pergunta para vocês aqui, ó. Esse número aqui, ó, que eu vou colocar aqui agora, tá? Esse número aqui é um número primo? Ou seja, esse valor aqui pertence a essa cadeia aqui? Sim ou não? Esse número aqui. Esse número binário. Como que você converte esse número binário para inteiro? Vocês se lembram? Primeiro dígito aqui, 2 elevado a 0 está desligado. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é que número? Oi? É 12. 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? São 12. Pera, 8. 8, né? Nossa, 12 foi boa agora, hein? É isso, né? Isso. Número Não, 8. Esse valor aqui, então, ele pertence a essa linguagem aqui? não. Não pertence, tá? Então esse aqui não pertence. Agora vamos transformar ele numa cadeia que pertence, tá? Se eu ligar esse bit aqui, qual que é o número agora que eu tenho? 9. 9. 9 pertence a essa cadeia aqui, sim ou não? Não, Não, por quê? porque ele também pode ser dividido por 3. Porque ele também pode ser dividido por 3. Então 9 ainda não. E agora? E esse aqui, ó? Pode? Também não. Também não. Que número é esse aqui? 10. 10. Também não. Certo? Então veja, aqui foi definida uma linguagem que só aceita o quê? Números inteiros binários, tá? Deixa eu colocar aqui para colocar os mais zeros aqui, né, para ficar no tamanho certo, tá? Formar aqui 4 bits, né? Então esse aqui não pertence e esse aqui pertence, tá? Essa é a ideia. E mais à frente nós vamos aprender como criar um autômato que vai reconhecer essas cadeias aqui. Essa é a linguagem, tá? Então vamos apagar esse aqui, porque esse aqui não pertence. Essa outra definição aqui, ó, W, tal que W, é um programa em C sintaticamente correto. Tá? Então, por exemplo, a gente teria que... Vamos pegar um exemplo aqui, tá? If x igual a 0... Ops. If x igual a 0, sei lá, print f olá.
Pergunta. Esse programa aqui é um programa C válido, sim ou não? Não. Não. E agora, ele é válido? Também não. Também não. O que está faltando nele aqui? Ponto e vírgula depois do printf. Boa, isso aí. Faltou ainda um ponto e vírgula. Certo? Então olha só o autômato que tem, o trabalho que tem que ter um autômato, né, um compilador, para poder reconhecer que esses símbolos aqui, né, essas cadeias aqui, fazem parte de uma linguagem. Você tem que levar tudo isso em consideração. O if faz parte? Faz. Né? A abertura de parênteses, o fechamento de parênteses, né? Aqui o x, né, como sendo uma variável, um operador de comparação, o zero, o printf, né? Então, um compilador ele tem que levar em consideração tudo isso, tá? Então, vamos colocar aqui do lado aqui. Então, essa aqui é uma sequência de cadeias que são válidas para um programa em C. Beleza, maravilha. E aqui, ó, agora esse eu vou deixar vocês criarem assim, me dizerem uma sequência válida, tá? Aqui está falando o seguinte, ó, 0 elevado a i e 1 elevado a j, tal que 0 é menor ou igual a i, que é menor ou igual a j. Como que a gente define uma linguagem? Com essa definição aqui de formador de conjuntos. O senhor pode repetir a última parte? Eu tenho aqui, então, uma cadeia, tá? 0i, 0 elevado a i, né? 1 elevado a j, tal que i, né? O i vai ser quem? O i ele é o quê? Ele é maior ou igual a zero, certo? E o i, ele é menor ou igual a j. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos de cadeia e vocês me dizem se elas são válidas ou não, tá? Por exemplo, 011 é válido? Vamos trocar aqui as letras por números, tá? Para ficar mais concreto. Se o i valer 1 e o j for 2, esses valores de i e j aqui estão corretos para essa definição da linguagem? I é 1. Tá? 1 é maior ou igual a 0, não é? Então tá válido. E j? J aqui eu coloquei como 2. Tá? 2 é o que? É maior ou igual a 1, não é? Então eu tenho aqui 0, eu só tenho uma ocorrência do 0, e eu tenho duas ocorrências de 1. J igual a 2. Essa sequência aqui é válida para essa definição? Não? Sim? Ah, eu acho que, na verdade, eu não entendi ainda a temática. Acho que é um número 3, né? Ó, eu tenho aqui, ó, i e j são variáveis, né? Uhum. Então, i ele tem que ser maior ou igual a 0 e ele tem que ser menor ou igual a j. Então eu peguei e coloquei aqui dois valores para i e para j, tá? Só para ficar mais concreto o exemplo aqui. Ah, tá. Então não, né? Porque aí você tá digitando o número 3, 011. Não, não, eu não estou digitando o número 3, não. Eu estou obedecendo essa regra aqui, ó. Ó, aqui está falando o seguinte, o 0 ele vai repetir uma vez, tá?
É isso que está sendo falado aqui, o elevado a i, tá? Ah, tá. Agora entendi o que seria. Entendeu? Ah, uhum. Isso. Boa. Então foi boa essa dúvida, né? Então o 0 vai se repetir uma vez e o j vai se repetir duas vezes. Eu entendi que não poderia ser maior que 2 e nem menor que 1. Entendeu? É isso que eu tinha entendido antes. É, o i aqui. Qual pode ser o valor de i aqui? Vamos trocar o valor de i agora. Fala um valor de i aqui válido. O i É, pode ser. é, Ele tem que ser menor ou igual ele tem que ser a i. menor ou igual a j, né? O i tem que ser menor ou igual a j e maior ou igual a zero. Então fala um valor válido aqui para i aqui. 0. Zero. Aham. Beleza. E j? Tem que ser maior ou igual a i. Uhum. Ele pode ser 1. Pode ser um. Então, agora vamos formar uma cadeia válida aqui, tá? Uhum. Essa cadeia aqui é válida? Né? Com essa definição que você colocou aqui ou não? Porque, porque, Não. porque i é zero, não é? Então eu Aham. não tenho nenhum zero. Não tenho nenhum zero. J é 1. Tá? Só se repete uma vez, né? O 1 aqui, certo? Uhum. Então, Aí sim. esse seria o quê? Uma cadeia válida, tá? Formada só por um 1. Certo? Uhum. Mas como a gente não está atribuindo diretamente. Aqui no exemplo a gente atribuiu valores i e j, tá? Uhum. Mas se eu não atribuir valores a i e j, essas cadeias aqui, ó, essa cadeia 1 é válida, essa cadeia 0, 1, 1 é válida, essa cadeia aqui 0, 0, 1, 1 é válida, ou ainda essa cadeia aqui, ó, 1, 1, 0 é válida. Porque o que está falando aqui a definição é o seguinte, que j, ou seja, a quantidade de uns, ela tem que ser maior ou igual, nunca inferior a zero, a quantidade de zeros, entendeu? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 001, essa sequência aqui é inválida. Por quê? A quantidade de zeros é maior que a quantidade de 1. Entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Tá? Então a gente vai se acostumando aqui com essa notação de conjuntos aqui, tá? Porque é uma notação que é utilizada para definição de linguagens. Bom, ó, essa é a revisão, tá? Da aula anterior. Agora nós vamos começar a aula de hoje, tá bom? Tá E, ok. e vai ficar mais concreto agora, tá? Nessa aula 3 aqui, no slide 2. Pedro, é importante, tá? Os exercícios, você pode me enviar aqui, ó, nesse e-mail aqui, tá? rodrigocamargos@hotmail.com. Vou colar ele lá, tá? Vou colar aqui, ó. Tudo bem, cara, e a Karen já saiu, né? Que ela vai participar Uhum. de um treinamento lá. Então os exercícios você pode me enviar para esse e-mail aqui do Hotmail, que é o que eu olho mais. Então vamos continuar agora aqui. O que são o tal desses autômatos finitos aí, né? Ou o que são esses autômatos? Autômatos, como eu falei antes, são máquinas abstratas, tá? Então são computadores aí abstratos, tá? Ou seja, nós não representamos ele como nós representamos fisicamente, né? Com memória, processador, né? São máquinas abstratas, tá? E aqui eu vou mostrar aqui um exemplo de um autômato, tá? Esse aqui é um autômato, Pedro, que representa uma geladeira, tá? Então, imaginando que a geladeira ela começa nesse estado inicial aqui fechado, tá? A porta da geladeira está fechada. Se nós dermos um comando para abrir a geladeira, tá? Com esse comando aqui, abrir, ela vai abrir a porta. Se eu der um comando para fechar a porta, ela fecha a porta e o estado da geladeira fica com a porta fechada. Certo? Se a geladeira tiver com a porta aberta e eu tiver um timer lá que computa 10 segundos, vai soar um alarme. Então o estado dessa geladeira é com a porta aberta e com o alarme tocando. Depois de 20 segundos, tá, o alarme para de tocar e a porta ainda continua aberta. Passou novamente 10 segundos e a porta ainda está aberta, ele vai acionar o alarme de novo.
e se repete aqui esse ciclo, tá? Até que alguém venha e feche a porta da geladeira. Então isso aqui é um autômato que representa os estados possíveis de uma geladeira, tá? A geladeira ela pode estar então com a porta aberta ou fechada. E ela pode ainda estar soando o alarme ou não, tá? Então esses são os estados da geladeira. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui de autômato, tá? Um autômato um pouco mais complexo aqui de uma locadora de vídeo, tá? Locadora de filmes aí, né? Então, vamos supor que eu tenho um determinado título, que esse título ele pode estar disponível, tá? Um filme ele pode estar disponível, ou ele ainda, se esse filme está disponível e alguém reservou ele, o estado dele passa para reservado. Depois que ele foi reservado, se ele foi emprestado, tá? Ele passa para o estado alugado. Depois de um determinado período, tá? Se esse filme que foi alugado, ele pode ter sido devolvido e ele passa novamente a estar disponível, tá? E se ele foi emprestado novamente, ele passa a estar alugado. Ou se esse filme que estava alugado e a data de devolução dele passou, né? A pessoa não entregou ele na data de devolução, ele passa para o estado de atrasado, tá? E se depois que ele está atrasado e a pessoa devolveu ele pagando uma multa, ele passa a estar disponível. Então, esse autômato aqui, tá, que é representado, parece um grafo, né, com nós aqui e arestas, tá? Esse autômato, ele representa o quê? Os estados em que o filme pode estar. Ou o filme pode estar reservado, ou ele pode estar alugado, ou ainda ele pode estar reservado, né? A pessoa ainda não alugou ele, ligou na locadora e falou, ó, reserva aí o Homem-Aranha, né, o Homem de Ferro, que depois eu vou alugar ele. Ou ainda esse filme ele pode estar o quê? Alugado e ainda atrasado, tá? Ou seja, a data de devolução dele passou da data. Então essa é uma forma aí da gente representar um autômato, tá? Aí depois, Pedro, eu peço que você olhe, deixa eu abrir aqui, esse slide 0 que eu mandei lá no WhatsApp, você conseguiu baixar esse conteúdo? Isso aqui é bem importante, tá? Deixa eu voltar aqui. Se você não baixou ainda, depois você dá uma lida, tá? Porque aqui eu faço uma introdução aqui aos autômatos, tá? Ó, esse aqui é um autômato. Ele não tá no grupo, não. Esse slide 0. Eu Tá acho, 1. eu acho que você entrou depois, né? Acho que você entrou depois lá no grupo. Mas eu mando lá novamente, tá bom? Uhum. Tá? Ou ainda, eu não sei, se ficar mais fácil, eu posso mandar lá pelo SIGA-A. Tá? Se for mais fácil, eu posso mandar aqui pelo SIGA-A, que acho que tem uma parte aqui onde eu posso lançar os materiais aqui, né? Uhum. Mas eu mando novamente lá no grupo lá para você. Tá ok. Tá? Aí você dá uma lida lá, porque vai te ajudar a entender o que significa um autômato, tá? Uhum. Eu coloquei aqui, tem vários exemplos aqui de autômato. Então esse aqui é um exemplo de um autômato de uma locadora, tá? E aqui, mais especificamente, nós estamos falando de autômatos finitos, tá? Ou seja, por que finito? Porque eu tenho um número de estados que é finito, tá? É por isso que tem esse termo finito aqui. Vamos pegar aqui outros exemplos, tá? De autômatos. As aplicações, tá? Por exemplo, de um autômato finito de uma locadora de vídeo, tá? Qual que é a aplicação dela, né? Avaliar se um determinado processo ou protocolo, né? Ou avaliar se determinado processo tem erros ou falhas, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, tem alguma falha aqui nesse autômato, né? Se o vídeo que está alugado ele foi entregado com atraso, ele fica em estado atrasado. O vídeo pode ser reservado, tá? Tem alguma coisa aqui que está faltando nesse processo, tá? Às vezes pode ter alguma coisa faltando aqui, tá? Às vezes pode ser que não tenha, por exemplo, vídeos disponíveis. Pode ser que a locadora não tenha mais vídeo disponível. Então a gente poderia criar ainda mais um estado aqui, sei lá, indisponível, tá? Poderia criar mais um estado ainda, né? Por exemplo, sei lá, o Homem-Aranha está indisponível nessa locadora, tá? Então a ideia de você representar por meio de autômato é você encontrar eventualmente algumas falhas ou erros nos processos, tá?
Ou ainda lá no caso da geladeira, né? E se eu fechar a porta com o alarme tocando? Esse cenário aqui foi previsto? Tá? Vamos olhar lá no autômato lá, da geladeira. Ó, se eu fechar a janela, se eu fechar a porta com o alarme tocando. Tá? Veja, não tem uma transição aqui, né? Entre alarme e fechado. Tá? Então isso não está previsto lá. Então esse autômato aqui está carecendo aqui, né? Está faltando ainda alguns outros estados possíveis. Tá? Ou ainda, né? Se eu reservar um filme que está atrasado, tá? Aqui no caso do autômato da locadora de vídeo, tá vendo? Eu não tenho aqui a forma de, eu não tenho aqui uma situação em que eu possa reservar um filme que está atrasado, tá? Não tenho aqui. Ainda bem, né? Porque eu não Que posso. seria o indisponível, né? Que seria indisponível. Exatamente, tá? Então eu teria que criar um outro estado aqui, né? Para dizer, olha, esse vídeo está indisponível e não tem como eu reservar um vídeo que está indisponível, certo? Uhum. Maravilha. Agora, Pedro, agora é que nós vamos entrar mais na disciplina aqui, tá? Porque nós vamos falar o quê? De uma definição formal mesmo, tá? Matemática, usando aí da teoria dos conjuntos para definir um autômato, tá? E aqui um autômato, nós estamos nos referindo a ele como DFA, tá? Que é autômato finito determinístico, tá? Que vem do inglês aqui, Deterministic Finite Automata, tá? Por isso que é DFA. É assim que você vai encontrar nos livros e nos materiais, tá? Então, qual que é a definição de um autômato finito determinístico, tá? Determinístico, tá? Você vai entender melhor isso aqui, tá? Determinístico é porque sempre tem o quê? Um processo definido dentro do autômato, não fica nada sem definir. Todas as transições do autômato, elas estarão definidas, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Mas a definição formal de um autômato é essa aqui, ó. Um autômato A, ele é o quê? Ele é composto por um conjunto finito de estados, que é representado por Q, um conjunto finito de símbolos, tá, de entrada, tá, ou seja, né, aquele alfabeto que nós falamos agora há pouco, né, que é representado aqui por sigma, um delta, que é uma função de transição, um Q0, que representa um estado inicial, tá, do autômato, e esse Q0 aqui é um estado que pertence ao conjunto finito de estados, ou seja, Q0 pertence a Q. E um F, que é o quê? É um conjunto ou um estado final de aceitação que também pertence a Q, que pertence a esse conjunto finito de estados. Então essa é a definição formal de um autômato, tá? Se esse autômato ele não tem esse conjunto finito de estados ou ele não tem aqui uma função de transição, ele não é um autômato finito determinístico, certo? Então essa é a definição formal de um autômato. Pois bem, vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, no caso da geladeira, tá? Então a gente viu lá que a geladeira ela pode estar com a porta aberta, fechada. Se ela tiver com a porta aberta e passar X segundos, o alarme soa, tá? Como que nós fazemos a definição, então, daquele autômato do ponto de vista formal, tá? Então essa geladeira, ela tem um conjunto Q, que é um conjunto de estados. Quais são os estados? Fechada, aberta e alarme, tá? Vamos relembrar aqui, ó. Ó, esse aqui é um estado, fechada, aberta é outro estado e alarme é um outro estado. Então, eu tenho 3 estados e aqui eu tenho as transições, tá? Isso aqui é uma transição, essa aresta, né, denota uma transição, essa aqui é uma transição, essa aqui é uma outra transição, essa aqui é uma outra transição, essa aqui são outras transições, tá? Então, vamos lá olhar a definição formal. Então, eu tenho o estado fechado, aberto e alarme. Aqui eu tenho o quê? O que é esse sigma aqui? Sigma é um conjunto de símbolos, certo? Ó, vamos olhar aqui, ó. Conjunto finito de símbolos, tá? Que denota o quê? Que denota um alfabeto, tá? Então, aquele autômato da geladeira, ele reconhece o abrir, reconhece o fechar, reconhece 10 segundos e reconhece 20 segundos. Vamos voltar lá no autômato para visualizar isso melhor. Olha aqui, ó. A geladeira, tá? Se ela estiver fechada, ela reconhece essa sequência aqui, tá? Essa cadeia aqui, que é o abrir. Ela reconhece o fechar e ela reconhece 10 segundos, 20 segundos.
tá? É isso que está sendo denotado aqui. Então reconhece esses símbolos aqui, que é denominado por sigma. Q0 é o estado inicial, tá? O estado inicial dela é fechada, tá? Esse é o estado inicial da geladeira. Tá? A geladeira nunca você vai encontrar ela já de porta aberta, tá? Pelo menos não na definição desse autômato aqui, ó. Tá? Fechada. Tá faltando uma representação aqui para você saber que o estado inicial do autômato é fechado, tá? E a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas todo estado inicial, ele é denotado por uma flechinha que sai do nada e fica apontado para ele, tá? E o estado final, ele é denotado por um duplo círculo, tá? Então aqui nesse autômato não está representado dessa forma, mas o fechado aqui, ó, esse estado aqui, ele é tanto o estado inicial quanto o estado de aceitação, tá? É isso que nós estamos colocando aqui, ó. Q0, que é o estado inicial, que a geladeira está fechada, e o F, que é o conjunto de estados finais, tá? Que é a porta da geladeira fechada, tá? Aqui, ó, você tem a definição das transições, tá? Vamos voltar aqui, ó, tá vendo, ó? F é uma função de transição, tá? E essa função de transição, ela recebe o quê? Dois elementos, tá? Ela recebe Q, que é o conjunto de estados, e recebe o quê? Recebe sigma, que é o símbolo, tá? Então, estando no estado X e recebendo um símbolo Y, eu vou para um estado Q. É isso que está sendo falado. Vamos pegar o exemplo da geladeira aqui, tá? Então, se a geladeira está no estado fechado, tá? Fechada, e recebe essa cadeia aqui abrir, tá? Ou esse comando abrir, ela vai para o estado aberta. Se ela está aberta e recebe um comando fechar, né? Ou a cadeia fechar, ela vai para o estado fechada. Se ela está aberta e recebe aqui essa cadeia aqui 10 segundos, ela vai o que? Para o estado de alarme. Se ela está em alarme e recebe 20 segundos, ela vai para o estado aberta. Tá? Nós podemos observar, ó, guarda esse aqui em mente, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para mostrar para você aqui no exemplo. Olha só, tá vendo? Então, olha só, se eu estou no estado de alarme, tá? E esse autômato aqui, ele recebe essa cadeia aqui chamada de 20 segundos, ou essa cadeia de caracteres 20 segundos, ele passa do estado de alarme para aberta, tá? É isso que denota essa função de transição aqui, tá? Então recebe o quê? Dois elementos, um estado e a cadeia de entrada, para o quê? Para promover uma transição de um estado A para um estado B, no caso aqui do estado de alarme para o estado de aberta. Perfeito, Pedro? Conseguiu entender? Sim, eu acho que desse jeito é como se fosse estado vezes a direção, né? Por E aí exemplo, vai sair o estado. por exemplo aqui em cima, ó, qual que é o estado que está? Fechada, certo? Uhum. Estado fechado. Quero ir para o estado aberta. Qual que é o símbolo que ele tem que receber? Abrir. Abrir, exatamente. Aí vai lá para o estado de aberta. Beleza? Uhum. Ficou claro agora, né? Então vamos lá. Então é isso que está falando aqui, essa função de transição. Tá? Um autômato finito determinístico, tá, Pedro? Ele tem que ter todos os estados, ou melhor, perdão, ele tem que ter todas as funções de transação definidas, tá? Então, no caso da geladeira, tá, se eu tivesse definido aqui só essas funções de transição, esse autômato finito aqui, ele seria determinístico ou não? Tá? Ele não seria. Tá? Por quê? Deixa eu voltar aqui. Ops, passei um aqui. Tá? Porque é o seguinte, ó, a definição de um autômato finito determinístico é o seguinte, as transições estão completas.
para todo estado e todo símbolo de entrada, sempre saber o que fazer. Tá? Então essa é a definição de determinismo. Tá? O autômato ele tem que sempre saber o que fazer. Tá? Aqui, ó, se eu tivesse só essas funções de transição aqui, aquele autômato da geladeira ele não seria determinístico, porque está faltando ainda outras transições que não estão aqui definidas. Tá? Vamos ver lá algumas das transições que não estão aqui, por exemplo. Tá? Tem a fechada, aberta. Eu vou copiar tudo isso aqui lá. Vamos ver se ele copia. E vamos ver o que está faltando lá. Para dizer se ele é determinístico ou não. Apagar isso aqui e apagar isso aqui. Então, se ele estiver no fechada e for o abrir, ele vai para aberta, beleza. Está definida aqui a função de transição. Se ele estiver em aberta e receber a cadeia fechar, ele vai para fechada, está aqui também definido. Se ele estiver aberta e receber 10 segundos, vai para alarme, beleza. E se ele estiver em alarme e for definido 20 segundos, ele vai para aberta, está definido, certo? A pergunta é, todas as funções de transição estão aqui definidas? Ou está faltando alguma aí? Aqui está na imagem. Isso, que está aqui, ó. Está representado todas as transições, essas transições que você está vendo aqui no autômato, tá? Estão representadas aqui nessa função de transição? Ou está faltando alguma? Fechar. Fechar não tá. Tá fechada. Mas fechar não tá. A de transição, né? Ó, eu tô no estado fechada, abrir, certo? Passou a abrir, foi para aberta. Aham. De aberta para fechada tá marcada Então, também? tipo, tá, ó, Aberta, fechada, abrir. Tipo aqui, ó. Colocar uma nova. Aberta, fechar, fechada. fechada. Então essa aqui tá pronta, né? Então, onde que tem essa? Essa aqui, ó. Estado aberta, fechar, Ah, eu vi foi agora. para fechada. Aham, eu não tinha visto. Essa segunda aqui, né? Uhum, sim. Acho que é Aberta para alarme também tá. E de um, alarme para aberta também tá, né? essa primeira de cima aí, de 10 e 20 segundos. Essa aqui? Aham, Essa aqui tá faltando, exatamente. Então, se eu tivesse só isso aqui, esse autômato não seria determinístico, porque tá faltando aí a gente implementar todas as funções, tá? Então ficou faltando. Ops. Faltou ainda a gente colocar o que? Fechada. Fechada. 10 segundos. E ela continua fechada. Tá? E a mesma coisa para de 20 segundos. Agora sim, agora eu tenho todas as transições aqui representadas do autômato, certo? uhum. Maravilha, então. Então é isso que fala essa definição aqui, tá? Então todos os estados, com todos os símbolos de entrada, eles têm que estar o quê? Representados, e o autômato ele tem sempre que saber o que fazer, sempre tem que ter uma transição lá. Se o autômato não sabe o que fazer com uma determinada entrada, significa que ele é não determinístico, tá? É isso que nós vamos ver mais à frente. A forma de você representar esses autômatos, tá? Ele pode ser por meio de diagramas, como nós vimos agora, por meio de tabelas de transição, tá? Ou ainda por quíntupla do autômato, tá? Nós vamos focar mais nessas duas primeiras aqui, tá? Tanto por diagrama quanto tabela de transição. O diagrama de estado, tá? Ele é basicamente um grafo, tá? Já estudou grafos, né? Então você tem lá, cada estado é um nó correspondente. O estado inicial você tem uma seta apontando para ele, a partir do nada. Você tem um estado de aceitação com um círculo duplo. E você tem setas saindo de um estado para outro, que são as transições. Tá? Representado visualmente, representando aí de forma visual a função
delta, tá? Então esse aqui é um exemplo, ó. Esse é o nosso primeiro autômato finito determinístico aqui que nós estamos olhando, tá? Esse autômato aqui, ele foi criado a partir dessa definição de conjuntos aqui, ó. Tá? Ou seja, uma cadeia que eu tenho um elemento x, 0, 1 e y. X e y são quaisquer strings de zeros e uns. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos do que ele está falando aqui. Por exemplo, 0, 0, 1, 0. Vou colocar aqui em negrita porque vai facilitar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Tá? Essa cadeia aqui, 0, 0, 1, 0, faz parte dessa linguagem aqui? Sim. Faz parte, né? Uhum. Legal. Então vamos pegar agora, me dá mais um exemplo aqui. Qual outra que poderia fazer parte dessa linguagem? 1100. 1, 1, 0, 0? Uhum. Faz parte? Sim. Por que ela faz parte? Quais elementos que diz que ela faz parte? Ela tem que ser qualquer 1 e 0. Sim, mas olha que ele está falando aqui, ó, x pode ser qualquer 0 e 1, certo? Uhum. Aliás, x, na verdade, ó, x e y são quaisquer strings de zeros e uns. Então x pode ser 0 ou 1 e y pode ser 0 e 1, certo? Mas eu tenho um 0, 1 aqui no meio, aqui, ó. Eu tenho um 0, 1 aqui no meio, por isso que eu coloquei em negrito aqui, ó, Pedro. Ó. Tá vendo? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então essa cadeia aqui é válida? Não. Não é. Como que a gente poderia transformar ela em válida aqui? Colocar um 0 entre os dois 1. Aqui um 0 aqui? Uhum. Agora ela ficou, né? Vou até Sim. colocar em negrito aqui, ó. Exatamente, né? Então eu posso ter uma quantidade de uns aqui, 0, 1, 0, 0. Aí para a gente saber se essas cadeias aqui são válidas, Pedro, nós precisamos testar ela nesse autômato aqui que a gente criou, tá? Como que nós vamos testar? Vamos pegar essa primeira cadeia aqui, tá? Que é mais simples, tá? Uhum. Esse aqui é o estado inicial do autômato, Q0. O primeiro símbolo aqui que recebeu é o 0, tá? Esse estado inicial aqui, Q0, tá? Chegou um 0. Ele vai para onde? Ele fica em Q0 ou ele vai para Q1? Quando ele recebe um 0? O 0 do quê? Ó, aqui, ó. Essa cadeia aqui, tá? Aham. Essa cadeia aqui. Eu tenho esse primeiro 0 aqui, tá vendo? Dessa Sim. cadeia. O autômato aqui, tá? Esse aqui é um autômato. Ele vai reconhecer essa cadeia aqui ou não, tá? Mas ele reconhece símbolo por símbolo, tá? Então primeiro Sim. chegou um 0. Chegou um 0 aqui, ó. Tá no estado inicial Q0. Chegou um 0. Se ele recebeu esse 0, ele vai para Q1 ou ele fica em Q0? Vai pra Q1. Vai para Q1, certo? Então, recebeu um 0, foi para Q1. Agora tem mais um 0 aqui, ó. Esse 0 aqui, ó. Tô aqui em Q1. Ele vai para Q2 ou ele continua em Q1? Continua em Q1. Continua em Q1. Então ele continua aqui em Q1. Agora veio um 1. Ele está aqui em Q1. Recebeu um. Ele continua em Q1 ou ele vai para Q2? Vai pra Q2. Vai para Q2 e aceitou, certo? Mas aí veio outro 0 aqui no final. Eu estou em Q2. Ele vai para onde agora? Ele continua em Q2, né? Porque tá vendo? Ó, tem uma transição de 0 aqui. Certo? Sim. Beleza. Então agora vamos para esse outro aqui, ó. Recebeu 1. Estou aqui em Q0. Vai para qual estado? Q0. Continua em Q0. Recebi o 0. Q1. Foi para Q1. Recebi o 1. Q2. Q2. Recebi um 0. Q1. Continua em Q2, né? Se eu estou aqui em Q2, né? Ah, tá. Aham. Certo? Uhum. Tá? Porque eu estava em Q1, recebi, ó, eu estava aqui em Q1
e recebi um 1. Aí eu fui para Q2. Recebi um 0, continuo em Q2, recebi outro 0, continuo em Q2. Se recebesse um, Também continuo em Q2, porque tem um 1 aqui representado aqui, ó, na transição. tá, entendi. Viu? O objetivo dele é chegar no O Q2. objetivo dele é chegar no Q2, porque esse Q2 aqui, ó, tá vendo esse círculo duplo aqui? Uhum, É um círculo de aceitação. Significa que esse estado aqui é o estado final de aceitação. entendi. Aí não Certo? importa o que vir, ele já deu o resultado. É. Por exemplo, se viesse essa cadeia aqui também, ó, copiei aqui. Se viesse essa cadeia aqui, ó, no lugar do 0 fosse 1, ele também iria aceitar, não iria? Uhum, Tá? Qual que é a cadeia mais simples que ele aceita aqui? A cadeia mais simples que ele aceita é essa aqui, ó. Imaginando que eu estou em Q0, tá? Recebi um 0. Foi para Q1. Estou aqui em Q1, recebi um 1. Foi para Q2 e aceitou. Essa aqui é a cadeia mais simples, ó, que ele aceita, tá? 0 e 1. mas só que a, para a função lim tem que ter o x e y, né? Então tem que ter 4 números, não tem? Ah, muito bem. Vamos ver. X e Y são quaisquer strings de zeros e uns. Uhum. Quaisquer strings. Inclusive pode ser o quê? Vazia. Ele Hum, não está obrigando que esse X aqui, o Y, tem que ser 1. E se a gente olhar o autômato aqui, ó, se eu passar o 0 aqui, ele foi para 1, se eu passar 1, foi para 2. Ele aceita também, entendeu? uhum. Então, esse autômato aqui, ele define essa linguagem aqui, e essa linguagem aqui ela é expressa por esse autômato aqui. Tá ok. Então esse autômato aqui ele é válido, ele reconhece que essa linguagem aqui que foi definida. Tá? Então, essa aqui é a menor cadeia que ele aceita, ó, 0 e 1. Uhum. E se ele recebesse assim, ó? Vou mostrar mais um aqui agora. 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ele aceita? Sim, Sim? Tá. Chegou o sim. primeiro 1. Tá aqui em Q0. Vai para onde? Q0. Continua em Q0. Veio o 0 agora. Vai para Q1. Q1. Chegou o 1, vai para Q2. Certo? Uhum. Uhum. Tá? Beleza, então. E aqui eu tenho, aqui depois é uma representação tabular, tá? Mas antes de eu entrar nessa representação tabular, para ficar assim mais claro aqui o conceito, eu passei lá no grupo de WhatsApp, deixa eu colocar aqui, tá? Eu vou mandar lá de novo, porque aí você consegue acompanhar junto comigo. Você está com o computador aí, Pedro? Sim. Tá? Uhum. Então você vai pesquisar uma ferramenta aí, que eu vou mandar aqui no grupo de WhatsApp. Eu já tinha mandado, tá? Mas como você não estava no grupo, é o JFLAP, tá? Deixa eu colocar aqui. Ah tá, já tem aqui. Não precisa. Ó, tá? Mandei lá no link, tá? É o JFLAP, tá? Então, você já tem essa ferramenta instalada aí? Alô, Pedro? Tava mutado. Eu tinha esquecido de desmontar. Eu não tenho a ferramenta instalada não, Não professor. tem não? Tá, então depois você Não. instala ela. Então eu vou ensinar para você como que nós montamos aqui esse autômato, tá? Uhum. Deixa eu abrir ela aqui. JFLAP. Vou abrir aqui essa ferramenta. Quando você abrir ela, é uma ferramenta em Java, tá? Você tem que ter um JDK instalado, JRE. E você tem esse menu aqui, tá? Esse autômato aqui que nós vamos criar é um autômato finito determinístico. Então você pode vir nessa primeira opção aqui do menu aqui, ó, Finite Automaton. Clica aqui e ele abre essa tela aqui. Beleza. Estou aqui. Então agora eu vou copiar esse autômato aqui, tá? Esse autômato tem 3 estados, Q0, Q1 e Q2. Então eu venho aqui, ó, esse símbolo aqui de estados e coloco aqui Q0, Q1 e Q2.
Deixa eu só afastar um pouco eles aqui, para ficar mais visível. Q0, Q1 e Q2. Q0 é um estado inicial, tá? Porque tem essa setinha aqui, ó, falando início, tá? Então Q0 é o estado inicial. Aqui no JFLAP, eu clico com o botão direito e marco inicial. Aí ele coloca essa seta aqui. Então isso significa que Q0 é um estado inicial. Q2 é um estado final, porque tem esse círculo duplo aqui, ó. Então vamos marcar Q2 como estado final. Marco aqui, ó, final. Beleza. Agora vem as transições, tá? Vou primeiro fazer essas transições aqui, ó, tá? De Q0 para Q1 e Q1 para Q2, tá? Então eu venho aqui, ó. Aqui é um 0, é isso? 0. E depois 1. Digito 1 e dou Enter, tá? É assim que faz. Então, beleza, já configurei essas duas transições aqui. Agora faltam essas transições aqui em cima. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. Então vamos colocar essa aqui. Essa aqui basta eu clicar aqui em cima e digitar aqui, ó, 1. Coloquei. Eu não achei onde que vai baixar o arquivo. Não entendi? Lá no site do JFLAP? Isso. Deixa eu ver aqui. JFLAP. Esse aqui é o livro. Onde que eu baixei? Baixei esses dias até. Deixa eu ver. Esse aqui é o livro. Essa aqui é uma versão beta. Tá aqui no Google. Vocês poderiam deixar mais fácil aqui o link de download, né? Deixa eu ver, sample files. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui no Google direto aqui, download. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode colocar esse link aqui direto aqui, ó. Aí você baixa o jar aqui, ó. 7.1 aqui. Vou mandar o link aí pra você. Certo? Pode baixar essa Sim. versão aqui. 7.0, né? Isso. Tô baixando já. Eu acho que é ela que eu tô usando aqui, deixa eu ver. Faz tempo que eu baixei ela. Ele não tá mostrando aqui. Mas eu acho que é ela mesmo. É 16.01 que eu tô usando aqui. Sei lá. Que versão é essa aqui? Baixei já. Tá Baixou, dando né? certo. Tá, beleza. Então vamos voltar aqui pro PDF aqui. Então já configurei as três transições, os três estados, essas duas transições. Agora esse aqui que está faltando, que é 0. E esse aqui que é 0 e 1. Tá? Então duas transições aqui. 0,1. Enter. Beleza. Então tá aqui o meu autômato no JFLAP. Consegui montar ele. Agora eu vou testar essas cadeias aqui, ó. Essas cadeias que eu coloquei aqui. Tá? Vamos ver se funciona. Para mim testar, eu posso vir aqui, ó, Input, Step by State, aqui, ó, essa segunda opção aqui. E aqui eu coloco a cadeia. Tá? Vou colocar aqui, ó, 0010. 0010. E clique em OK. Aqui o JFLAP ele faz o seguinte.
Então, Q0 é o estado inicial. Ele está mostrando aqui, ó, Q0 é o estado inicial, e aqui é a cadeia que eu estou processando. Tá? Step é para fazer o autômato funcionar, né? Passo a passo. Então, não recebeu ainda nenhum caractere. Vou receber o 0. Clico aqui em Step. 0. Olha, marcou o 0 aqui que ele já consumiu e foi para Q1. Certo? Vou consumir aqui mais um 0. Consumiu mais um 0. Continua aqui em Q1. Consumiu 1, foi para Q2. Vou consumir agora o 0. E ele continua em Q2 com estado de aceitação. Certo? Tranquilo? Sim. Vou fazer um reset aqui dele. Agora vamos colocar uma cadeia inválida, tá? Uma cadeia inválida seria 001. Ah, não, não pode. Não. É, ainda é válida essa cadeia aqui, né? Aham. Tem que ser 1100. 1100? Aham. Essa é uma cadeia inválida, né? Porque tem que ser o 0 Isso. seguido de 1, né? Vamos Uhum. testar então. Então tá em Q0, 1, step. Continua lá em Q0, outro 1 continua em Q0, 0 foi para Q1, e agora um outro 0, ele continua em Q1. Se eu clicar em step de novo, ele coloriu dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele continua em Q1, significa que o autômato não reconheceu essa cadeia aqui, ó. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Por Maravilha. enquanto, né? Na hora que chegar É. os outros números. Ah, mas tá bom. Se já tá bem claro isso aqui para você, excelente, tá? Uhum. Então vamos continuar agora. Essa aqui é uma forma da gente representar também o autômato, só que na forma de tabela, tá? As linhas, elas representam, correspondem aos estados, né? Essas aqui são as linhas. E as colunas correspondem às entradas, tá? Então, eu tenho um estado inicial, que é marcado com uma seta, que é o Q0, e eu tenho um estado de aceitação, que é marcado com asterisco, que é o Q2. Se a gente olhar aqui essa figura, ó, Q0 é o estado inicial e Q2 é o estado de aceitação final. Beleza. Aí aqui está o seguinte, ó, se eu estou em Q0 e recebi um 0, se eu estou em Q0 e recebi um 0, eu vou para Q1, não é isso? Sim. Aqui é a mesma coisa, ó, estou em Q0, recebi um 0, vou para Q1. Se eu estou em Q0 e recebi um 1, eu continuo em Q0. Se eu estou em Q0 e recebi um 1, continuo em Q0. É assim que você determina a transição aqui, ó, dessa forma tabular. Se eu estou em Q1 e recebi um 0, eu continuo em Q1. Se eu estou em Q1 e recebi um 1, eu vou lá para Q2. Vamos observar aqui, ó. Se eu estou em Q1, recebi 0, continuo em Q1. Se eu estou em Q1 e recebi um 1, eu vou lá para Q2. Se eu estou em Q2, que é o estado de aceitação, e recebi um 0, eu continuo em Q2, que é o estado de aceitação, e se eu recebi um 1, eu continuo em Q2. Tá? Essa é a forma, então, tabular aqui de você representar um autômato finito determinístico. Beleza? Uhum. Bacana, então. Sim. Então, retomando aqui a definição formal de autômato, tá? Então, o autômato finito determinístico, ele denota também o que? Uma linguagem. Por que ele denota uma linguagem? Porque essa máquina aqui, ó, esse autômato que a gente está utilizando, tá? Esse aqui do JFLAP, tá? É a mesma, tá? Ele é uma máquina que reconhece o quê? Reconhece uma cadeia de símbolos, tá? E se ele reconhece alguns símbolos e não reconhece outros, significa que ele consegue então definir uma linguagem, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar um slide lá inicial, isso vai ficar claro para você agora. Aqui, ó, por exemplo, ó, né, a cadeia dem, tá? Essa cadeia dem aqui, tá? De então, é uma palavra reservada lá do Basic, tá? Então eu tenho o estado inicial, recebi um T, fui para o estado T. Recebi um H, vou para o estado TH, recebi um E, vou para o estado THE, recebi um N, vou para o estado final DEM. Ou seja, esse autômato aqui,
que reconhece todos esses símbolos aqui, ele consegue reconhecer então essa cadeia dem aqui, e essa cadeia dem, ou essa palavra dem, faz parte de uma linguagem de programação. Tá? A mesma coisa seria se eu implementasse um autômato que reconhece o if, por exemplo. Tá? Mas esse autômato aqui não reconhece o if. Tá? Se vier um i aqui, ele não sabe o que fazer, porque não está determinada aqui a transição dele. Só está determinada a transição do T, do H, do E e do N. Certo? E ainda nessa sequência aqui. Tá? Então, um autômato ele é um reconhecedor de símbolos. Tá? E é por isso que ele denota, né, ou determina uma linguagem. Tá? Então, o DFA ele denota uma linguagem, que é um conjunto de todas as cadeias que ele aceita. E como que a gente define aqui uma linguagem formalmente? Né? Uma linguagem ela é reconhecida por um autômato A, de forma que M é uma máquina que reconhece A, ou seja, é uma máquina abstrata que aceita A. Certo? Mesmo que um M não aceite nenhuma cadeia, ele aceita uma linguagem vazia. Tá? O que está dizendo essa definição aqui? Esse autômato aqui, ó, tá? Ele, por exemplo, se vier um símbolo vazio, ou seja, se não vier nada, ele reconhece? Sim ou não? Ele não reconhece, tá? Mas o autômato finito determinístico, ele deve reconhecer, tá? Por quê? Porque o autômato finito determinístico, ele vai definir uma linguagem. E um conjunto, ou seja, um conjunto vazio, faz parte de uma linguagem, tá? Porque o vazio, ele faz parte de todo e qualquer conjunto. Essa é a ideia, tá? Nós vamos ver exemplos disso mais na frente. Então vamos lá. Quando o autômato ele recebe uma cadeia de entrada, ele processa a cadeia e produz uma saída. Tá? Qual que é a saída? Ou ele aceita aquela cadeia ou ele rejeita. Tá? Por meio daqueles estados lá de estados de aceitação. Tá? Se ele chegou no estado de aceitação, que é esse estado aqui, significa que o autômato aceitou aquela cadeia. Se ele não chegou no estado de aceitação, então ele rejeitou aquela cadeia. É isso que está sendo falado. Começa no estado inicial, lê símbolos da esquerda para a direita, tá? Então o cabeçote de leitura sempre está da esquerda para a direita e nunca da direita para a esquerda, ou nem do meio para a direita. É sempre da esquerda para a direita. Após ler um símbolo, ele move-se, né, de um estado para o outro, de acordo com a função de transição. E quando ele lê o último símbolo, ele produz uma saída. Saída essa, que ele aceitou ou rejeitou aquela cadeia. Se o autômato estiver em estado de aceitação, a saída será aceita. Caso contrário, será rejeitada. Tá? Aqui é um exemplo dessa cadeia que a gente acabou de olhar agora. Tá? E essa aqui é o exemplo lá da cadeia da geladeira. Né? Se eu receber lá abrir, abrir e fechar, significa que essa cadeia será aceita. Tá? É isso que está sendo dito aqui. E eu vou fazer o seguinte, antes da gente continuar aqui com essa definição formal, eu vou pedir, Pedro, para você fazer o seguinte. Esse autômato aqui, ó, finito determinístico, tá? Eu peço que você implemente ele lá no GFLAP e me diga quais as cadeias que ele aceita. Pode ser? Conseguiu, Pedro, fazer esse autômato? Sim, consegui. Tranquilo, né? Eu vou... Só não consegui fazer essa parte de baixo que o senhor tá fazendo aí, que coloca os números. De colocar Como os que faz? números para testar? Como que faz pra aparecer essa barra aí embaixo aí? Tá. Aqui você vem aqui, ó, input, step by state aqui, ó. Tá. Aí você informa que é a sequência. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Deixa eu explicar Oi, aqui. professor. Deixa eu ver. Oi, Karen, tá aí de volta? Sim. Beleza, vamos ver qual que é a dúvida que você estava tendo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, ó.
Conseguiu montar o autômato? Consegui. Conseguiu Quando montar o senhor abrir a atividade lá, que eu reenviei novamente, aí eu fiz tudo pelo Flap. Uhum. Só que assim, quando eu errava, porque né, eu não acertei de primeira. Aí quando eu errava, eu tinha que refazer para poder simular de novo, porque eu não sabia onde voltar para poder editar. Você fala que é a sequência? Essa sequência aqui? Não, O quê? é a Ou- do autômato mesmo. aqui você tem um botãozinho que é o reset aqui, ó. Reset, ó. Pum. Aí ele volta pro início. É isso que era a dúvida? Não. Não? No caso, para montar o autômato, quando a gente monta aí, tipo, o Q0, o Q1, Hum, tem como voltar para editar isso aí? tem. Na onde? Porque eu não achei. Pera só um pouquinho aqui, ó. Editor aqui, ó. Então, o meu ficava travado e eu não Deixa, conseguia voltar. deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí toda hora eu tinha que ficar refazendo até acertar. Porque como eu ia testando, eu via que né, não estava certo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Reset. Aqui, ó. Então é assim, ó. Deixa eu te explicar como é que faz. Você veio e testou aqui, tá? Vou colocar um teste aqui. Aqui. Sei lá, colocar 0011 aqui. Pronto. Aí você testou, beleza. Acabou o teste. Uhum. Aí, aqui ele não habilita você clicar. Você tem que clicar nesse xizinho aqui, ó. Clica no xizinho, aí ele fecha. Aí você volta pro editor. Aí aqui no editor você consegue mexer, ó. Pode colocar mais um, pode colocar até mais um, né? Nossa, eu gastei tanto tempo refazendo. Aí você refez. Ah, Eu ia refazendo as coisas até dar certo. entendi. Bom, Mas deu certo. deu certo, No né? final deu certo. Praticou bastante então aí. Bastante mesmo. Bom, então aqui, esse autômato aqui vocês já montaram, né? Eu vou montar ele rapidinho aqui, tá? Só para a gente usar aqui. Então tem 3 estados também. Vamos colocar aqui as transições. 0, 1, 0. E aí voltando 01. Vou só mudar isso aqui um pouco. E aqui tem 0 e 1. 0 e 1. Vamos lá então, vamos testar. Falta só inicial e Falta final. inicial e final, verdade. Muito bem lembrado. Inicial é o Q0 e o final é o Q2. Esse do meio aqui. Certo, beleza. Vamos testar aqui. Fala em uma cadeia válida. Hum, Ele tem que passar pelo Q3. A cadeia válida, ele tem que Q2 no passar, caso aí, ele né? tem que passar aqui, né? Então, não necessariamente, né? Por exemplo, ó, Então se ele chegou em Q1, ele já é uma cadeia válida, né? Uhum, Então, por exemplo, aqui, step by step, aqui, vamos lá. Se eu colocar aqui 1 é válido? Vamos ver. sim. Step, olha lá, aceitou. Não é válido. Vou colocar aqui uma outra cadeia. Qual outra cadeia que é válida? 0. 0? Sim, 0 assim? sim. 1, 0. Opa.
Não é válido não. Porque ele parou lá em Q2, tá vendo? Ah, ele não pode parar no. Não, Ah, ele, tá, ele tem que entendi. parar Ele tem que parar no. no estado final de Entendi. aceitação. Uhum. Agora entendi. Então, ó, 1 é válido, 0, 1 é válido, 0, 0, 0, 0, 1 é válido, 0, 1, 1, 0, 1 é válido, entendeu? Tudo que chega no estado Q1. Vamos colocar Como aqui. que faz Professor, aí? Como que faz pra sair desse Q2 aí agora? professor, eu tô com uma dúvida nessa questão aí da ligação. Eu posso colocar nessa questão aí de 0 do Q1 pro Q2. Quer dizer, do Q2 pro Q1, 0,1, que pode ser 0 ou pode ser 1. Eu posso colocar assim, tá correto? Eu posso colocar só 0 ou só 1 também que tá correto? Não, se você, por exemplo, se você está aqui em Q2 e ele Aham, receber 1, ele vem para Q1. Se você aham, receber 0, também vem para Q1. Essa é a ideia dessa transição aqui, ó. Aceita 0 e 1. entendi. Vamos fazer aqui um outro aqui, porque responde a dúvida do Pedro também. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, então. Ó, 0, 1, 1, 0 e 1. Tá? Então essa cadeia tem que aceitar, porque ó, 0 ele continua aqui, 1 ele vem para cá, 1 ele continua aqui, 0 ele vem para cá e 1 ele volta. Aí a gente pode fazer até ele voltar, ó, 0 e 0 de novo, ele vai voltar, 0 e 0 de novo. Quer ver? Vamos fazer todo esse caminho aqui. Está em Q0, vamos lá. Recebeu 0, continua em Q0. Recebeu 1, foi para Q1. Outro 1, continua em Q1. 0, foi para Q2. Agora ele vai receber 1. Ó, 1 tem transição aqui, ó, vai para Q1, certo? Deu problema. Deixa eu ver o que aconteceu. Professor, eu só vou receber uma encomenda e já volto. Tudo bem. É porque ele tinha que ter 0 de novo. Tem que ser 0, 0, 1, 0. 0, Aí 0. 1. Então, 1 ele deveria voltar aqui, né? 0. 0 também 1 ele deveria voltar aqui, ó. Eu vou fazer um reset aqui. Começar de novo. 0, 1, 1, 0. Agora ele vai ler 1. Se vier um 1 aqui, ele tem que vir para Q1. 1. Estranho porque que ele não leu. Pode ser um problema aqui no JFLAP. Mas ele lê tanto 0 quanto 1. Tanto 0 quanto 1. Então ele vem para cá, ó. Deixa eu ver se a gente colocou errado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para editar isso aqui. Talvez eu tenha colocado errado aqui. Zero e 1. Vamos testar agora sim, tá? Não sei se Não deu. Não vai dar, não. Acabei de fazer isso. acabou de testar? Uhum. Deixa eu ver então. Só se eu fizer o seguinte, então, deixa eu excluir. Eu vou fazer assim, então, ó. Então eu puxo aqui 0. E eu puxo de novo 1. Ah, ó como é que ele fica, ó. Eu puxei 2 vezes a transição. Acho que é porque para dar certo ia ter que ser 0,1 ali. Aí ele voltava. É, mas você vê, ele não aceitou o 0,1, porque ele entende que 0,1 é uma cadeia. Entendeu? Porque aqui no exemplo está 0,1, né? Mas aqui na ferramenta, se a gente colocar 0,1, ele vai entender que 0,1 é uma cadeia. Entendeu o que eu disse ou não? Uhum.
Entendi. Tá? Aqui são duas transições separadas. Você puxa uma para 0 e uma para 1. Vamos fazer o teste agora. Vamos lá. Então, 0, 1, 0, 1, 0 e 0. Vamos ver se vai agora. Voltei. Olha lá. Então, 0 continua em Q0, 1 foi para Q1, 1 continua em Q1, 0 foi para Q2, agora ele vai ler 1, ele tem que ir lá para Q1 agora. Foi lá para Q1. 0 vai para Q2, outro 0 vai para Q2 de novo, ele aceitou. Professor, Então você tem que puxar duas vezes a transição aqui, ó, tá? Não pode colocar 0,1. Entendeu, Karen? professor, Opa, pois não. Entendi, professor. se você apagar ali uma dessas voltas de 0,1 e colocar de novo 0,1, Pedro, eu não tô te escutando. é que eu tô na faculdade. Ali onde o senhor tinha colocado 0,1, o senhor coloca de novo. E aí faz o teste colocando as cadências de número de 0,1. Aí ele vai dar certo. Então, mas é isso que eu te falei que tá errado. Uhum. Porque 0,1 é uma cadeia, entendeu? Que não, é assim, ó. Deixa eu escrever aqui, que eu acho que fica melhor. Ó, Não, entendi. É que ele não tava dando certo porque naquela hora de o senhor fazer o teste, aí tinha que colocar 0,1 para ele dar certo. exatamente, é. Mas aí não é o que a gente quer, entendeu? Porque o nosso Uhum. autômato, o alfabeto dele é 0 e 1. Né? Não tem vírgula, entendeu? Uhum, entendi. Então tá errado. Então, porque o nosso alfabeto aqui para esse autômato é 0 e 1. Deixa eu até colocar aqui, né? Nosso alfabeto aqui, ó. E tô colocando o E aqui, mas seria o sigma, tá? Só que eu não achei o sigma aqui no teclado, vai assim mesmo. 0,1. Tá? 0 e 1. A vírgula não faz parte do alfabeto, viu? É só um separador de conjunto aqui. Tá? Então, só para esclarecer aqui o que ele tinha falado. Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar aqui, ó, 0,1, vamos fazer o teste aqui, para que a Karen entenda o que a gente está falando aqui. Vou colocar 0, 1, 1, 0. Aí para ele passar de Q2 para Q1, se eu colocar 0,1, aí ele vai passar. 0,1. Só que isso aqui está errado. Porque nós não temos vírgula no alfabeto. Certo? Então isso aqui está errado. Gente, ele vai funcionar aqui? Vai funcionar, ó, né? Ele voltou, mas isso aqui não existe. Então você tem que puxar duas transições mesmo. Puxa uma para o 0, outra para o 1. Maravilha. Vamos ver aqui o que nós temos aqui mais em frente. Aqui, calcule a função estendida e mostre passo a passo as configurações instantâneas para as cadeias seguintes. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, tal, tal, tal. Quais dessas cadeias fazem parte da linguagem do autômato, desse autômato aqui, ó? Tá? Uhum. Descreva informalmente a linguagem do autômato e descreva formalmente a linguagem do autômato. Deixa eu não posso mostrar a resposta aqui, né? Essas configurações instantâneas, deixa eu ver, a gente ainda não falou sobre elas, tá? Mas as configurações instantâneas, deixa eu ver aqui se eu acho uma aqui. É só uma forma da gente representar. Deixa eu ver. Não foi falado aqui. Então depois eu explico o que são essas configurações instantâneas, tá? Essas configurações instantâneas são uma forma da gente representar as entradas que o autômato recebe
e se ele chega no estado de aceitação ou não. Ah, tá aqui, ó. Acho que eu não tinha colocado. Linguagem e tal. Aqui, ó, configuração instantânea é isso aqui, ó. Entrada tal. Configuração instantânea é o seguinte. Por exemplo, você teve a entrada 0. Leu 0. Leu outro 0. 0. Leu 1. Quando leu 1, ele foi para Q3. Entendeu? Uhum. Depois ele leu 0, ele vai para outro estado. Ou seja, cada leitura de um caractere, ele vai para um estado. Essa que é a ideia. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui de uma configuração instantânea aqui. Deixa eu ver. Ah, pode ser desse aqui mesmo. Aqui. Porque aqui no slide não vai ficar muito bom, mas vou tentar fazer. Então vamos pegar a cadeia, sei lá, 0, 0, 1, 0, 1. Vamos pegar essa cadeia aqui. O estado inicial é Q1. Então tá aqui, Q1, 0, 1, 0, 1. Leu o primeiro 0, ele vai para qual estado? Ele continua em Q1, certo? Então, leu o primeiro 0, ele continua em Q1. Q1. Aí ficou faltando mais 1, 0 e 1 para ler. Agora ele vai ler um 1. O 1 ele vai para Q2, tá? Se ele ler um 1, ele vai para Q2. Então 0, 1, aí eu coloco aqui Q2, e aqui fica faltando ler mais um 0 e 1. Agora ele tem que ler mais esse 0 aqui. Se ele ler esse 0, ele vai para Q3. Então vai ficar 0, 1, 0, Q3. E aí fica mais um 1 para ler. A primeira linha ali com Q1, ela tá certa? Só, 01, 0101. espera só um pouquinho. Deixa eu só arrastar isso aqui para cá. Essa primeira linha aqui, Embaixo dessa. essa aqui, 0101, tá certo, né? Porque ele começa em Q1, é o estado inicial, certo? Q1 é o estado Entendi. inicial. Aí ele leu o 0. Quando ele leu o 0, ele continua em Q1. Então foi para Q1. Aí ficou faltando mais ler o 1, 0 e 1. Aí depois ele Ah, tá. consumiu 1. Quando ele consumiu 1, ele foi para Q2. Então eu estou em Q2. Mas ainda falta ler mais o 0 e 1. Li o 0, fui para Q3. Né? Ainda ficou faltando consumir 1. Agora, eu lendo o 1, então eu vou ler agora 0, 1, 0, 1, eu fico no estado de Q2, Q2. que é o estado de aceitação. É isso que é a tal da configuração instantânea que o exercício está falando, tá? É isso aqui. Eu vou fazer um print aqui. E eu mando lá no grupo.